graça e a paz sejam com todos vocês. Amém. Para mim é um privilégio, uma honra estar no JMC nessa noite, principalmente para participar da primeira semana teológica. Isso é fazer história, né? Primeira semana teológica. Além do tema que vamos tratar hoje à noite, sobre o Espiritismo, na sexta-feira nós trataremos sobre o mormonismo. O tema, mais precisamente, na sexta-feira à noite é: o Mormon é meu irmão de fé? Então nós vamos trabalhar essa pergunta e vamos ver a que conclusão chegaremos na sexta-feira à noite. Também eu optei hoje à noite, não por apresentar uma palestra como de costume se apresenta, mas eu gostaria de tratar mais sobre o que as pessoas nos últimos anos no Brasil têm pensado em relação ao kardecismo. E aí vocês vão ver algumas informações, algumas pesquisas que surgiram e como nós vamos fazer uma análise à luz da Bíblia. Levo também em consideração que a primeira semana teológica de vocês, ela tem também um cunho evangelístico. Pelo cartaz eu vi que há um interesse também em como compartilhar o Evangelho com essas pessoas. Então, na medida que eu for lendo aí, o nosso amigo aí, por favor, você vai mudando na medida que eu for lendo. O Espiritismo moderno surgiu em Hyattsville, nos Estados Unidos, com as irmãs Margaret e Kate Fox, Catalina Fox. As duas eram ainda crianças quando, em 31 de março de 1848, aconteceram as primeiras manifestações na casa das meninas. Ruídos de pancadas foram ouvidos na casa da família Fox. Depois, móveis passaram a mover-se de uma parte para a outra. Kate e a Margaret criaram um sistema de comunicação com o suposto espírita, um sistema parecido com o sistema Morse. Elas batiam, davam as pancadas e os espíritos então respondiam. As notícias do fenômeno se espalharam e sessões espíritas começaram a ser realizadas por toda parte, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. O Espiritismo tem Allan Kardec, a sua principal estrela. Seu verdadeiro nome é Hipólito Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Anos depois, mudou-se para Yverton, na Suíça, onde estudou com Pestalozzi. Kardec formou-se em letras e ciências e doutorou-se em medicina. Em 25 de março de 1856, numa sessão espírita, Kardec recebeu, através de uma médium, a informação de que dali por diante, um espírito denominado A Verdade seria o seu guia espiritual. Aliás, um nome bem sugestivo. O Espírito de Verdade vai guiar você daqui por diante. O livro, em 18 de abril de 1857, Kardec publicou o Livro dos Espíritos, uma obra contendo mais de 1019 respostas às perguntas feitas aos espíritos. Outras obras foram publicadas depois: o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo e obras póstumas. Todas essas obras mencionadas e produzidas por Kardec, elas estão publicadas num só volume. As obras completas de Kardec, hoje é possível comprar num só volume. Kardec faleceu no dia 31 de março de 1869, em Paris, aos 65 anos de idade, vítima de um aneurisma cerebral. E na França, hoje, o número de espíritas, berço do espiritismo, o número não passa de 1000 pessoas. Também eu não tenho informações concretas de que Kardec tenha cometido suicídio, embora às vezes circula esse dito por aí, mas ainda não encontrei uma fonte confiável que possa provar isso. No Brasil, o espiritismo faz grande sucesso e tem várias facetas. A Legião da Boa Vontade, a LBV, ela foi fundada por Alzira Zaru e atualmente dirigida pelo José de Paiva Neto. O Alzira Zaru, quando fundou a Legião da Boa Vontade, a proclamou ser a quarta revelação, porque a primeira revelação aconteceu com Moisés, a segunda revelação
foi com Jesus, a terceira revelação com Kardec. Então, depois de Kardec, surgiu a LBV, afirmando ser aí uma quarta revelação. Além dessa forma de espiritismo, tem o racionalismo cristão, o círculo esotérico da comunhão do pensamento e o espiritualismo relacionado a Umbanda, o culto afro, candomblé, quimbanda, a macumba. E esse tipo de espiritismo ele tem tem muitas variações, vertentes. Por exemplo, no Rio Grande do Sul é chamado de Batu, no Maranhão, tambor de mina, no Haiti é chamado de Vodou, e Cuba é chamado de Santeria. E isso aí são raízes religiosas diretamente ligadas à África e que se misturam com as crenças indígenas, com a pagelança. Os números do espiritismo são expressivos: 16 mil centros espíritas, 2 milhões e 300 mil pessoas seguem o espiritismo, e estima-se que um total de 20 milhões de pessoas esteja ligado a essa religião. E os dados estão aí para vocês de 2010. Por que o espiritismo tem tanto sucesso no Brasil? Bom, o espiritismo cresce no Brasil pelos seguintes motivos. Primeiro, que o Brasil é um país místico e obcecado com o sobrenatural. Como o coração latino-americano, e principalmente do brasileiro, inclinado para crendices, para simpatias, superstições, todo tipo de crença. Como dizem os pregadores atuais, a terra fértil. A terra é muito fértil, é tão fértil que cresce até muita abobrinha, Então, isso vai acontecer. Então, o Brasil é um país místico, obcecado com o sobrenatural. Então, cresce de tudo no Brasil. O que você imaginar, as pessoas passam a crer e abraçam com toda, às vezes, boa vontade e às vezes com muita ingenuidade. Uma outra razão porque o espiritismo cresce no Brasil é a falha do catolicismo romano em atender os anseios espirituais dos seus membros e os escândalos de pedofilia. Por exemplo, principalmente na época da teologia da libertação e da ditadura, quando a Igreja Católica investia muito no discurso do protesto, foi uma época que facilitou muito o crescimento dos pentecostais no Brasil. Porque eu mesmo sou daquela época, na Igreja Católica, eu ia ser padre, passei 5 anos no convento, e o que a gente ouvia na igreja era mais ou menos isso. Era o preço da gasolina muito caro, o preço da cebola subiu também, e era um discurso puramente social. E aí as pessoas queriam algo mais. Queriam uma experiência mística, queriam um contato com o sagrado, queriam um contato com Deus, e elas não encontravam mais isso. Então, aonde que elas foram encontrar essa experiência sobrenatural? Principalmente nas igrejas pentecostais. Eu sei que as igrejas evangélicas em geral receberam muita gente, mas o maior número de pessoas foi para a igreja pentecostal. E também, hoje nós vemos uma realidade, a Igreja Católica tem sofrido muito com a questão da pedofilia, é um problema enorme para a igreja, mas ao invés de muitos católicos desapontados com o catolicismo, irem para as igrejas evangélicas, muitos estão preferindo ir para o espiritismo, para o kardecismo, porque as igrejas evangélicas também se especializaram na arte de produzir escândalos. Então a gente vai ver hoje, se você observar, na última década para cá, nos últimos 15 anos, nunca vimos tantos escândalos produzidos pela igreja evangélica no Brasil como nesses últimos anos. E isso também é um fator inibidor para que as pessoas busquem as igrejas evangélicas, principalmente os pentecostalistas. Uma outra razão porque o espiritismo cresce muito é a sua fachada cristã. O espiritismo adota a Bíblia, quando lhe é conveniente. O espiritismo adota a terminologia bíblica e a terminologia cristã. Então é muito fácil você encontrar centro espírita da Santíssima Trindade, ou centro espírita Jesus de Nazaré, centro espírita da Sagrada Família, centro espírito de Paulo e Estevão, uma coisa assim. Então usa muita terminologia bíblica ou cristã, e isso facilita muito a atrair as pessoas por causa da religiosidade católica do povo brasileiro.
Uma outra coisa também que leva muitas pessoas ao espiritismo é o aspecto consolador do espiritismo. Quando uma família perde um membro, né, seja por assassinato, doença, uma coisa assim, e a perda, o luto é uma coisa muito difícil, muito séria. Então, as pessoas imediatamente começam a procurar o centro espírita para verificar como está o estado daquela pessoa. Então, a mulher que perdeu o marido, e ela está com uma dor enorme da separação, difícil fazer esse luto. De repente, uma amiga ou alguém, um vizinho, olha, o seu marido está aparecendo lá no centro. Aparecendo, ele está descendo lá no centro. E ele disse que quer falar com você. E ela, que nunca foi disso, não é sua praia, ela acaba indo para lá. Né? E lá vai ter contato com o suposto marido. Pode até fazer perguntas para ele. Né? Olha, você está bem? Eu estou muito bem, estou muito feliz. Né? Eu estou muito feliz. E aí onde você está? Aqui é um jardim muito bonito. Né? Só falta uma coisa aqui para completar a minha felicidade. É você aqui. E aí é um perigo, né? Aí vocês já imaginaram o que pode acontecer. Então existe o aspecto consolador. Por exemplo, quando a Daniela Pérez foi assassinada pelo Guilherme de Paula e a sua esposa, a Glória Pérez foi logo lá no Chico Xavier para indagar o que tinha acontecido. E outros médios começaram também a dar informações sobre a Daniela Pérez. Ela começou a falar em vários centros espíritas. E uma das mensagens que a Daniela Pérez trouxe é que o Guilherme de Pádua não tinha culpa nenhuma. Nem ele nem a esposa tinha culpa nenhuma. Que as pessoas é que escolhem como vão morrer. Somos nós que decidimos como queremos morrer e como vamos morrer. Tá? Então ela diz que ela tinha uma dívida que tinha que ser paga, e essa dívida foi acertada, e que o Guilherme de Pádua foi usado e ele não tinha culpa nenhuma. Bem, se a moda pegar, daqui a pouco ninguém vai ter culpa mais. Né? Então foi a dentista lá no ABC que escolheu morrer queimada lá no sofá. Né? Foi o garoto Vitor Hugo que escolheu também, eu quero chegar em casa hoje e encontrar o assaltante que ele mate. Só roubar não basta, eu quero morrer desse jeito. Então isso é um papo muito furado, isso não tem a ver. Tá? E o lamentável é que nós vamos encontrar hoje pessoas de classe média e muitas de classe média alta, tá? Com uma boa bagagem intelectual e que são dispostas em acreditar nessas coisas. Então existe o aspecto consolador do espiritismo. Né? E por último, por que as pessoas procuram? Porque o ser humano sempre vai procurar. O ser humano não vai escapar dessa busca, dessa procura, porque isso é de fabricação. Você e eu fomos fabricados assim. É o que está em Eclesiastes 3:11. Deus colocou no coração de todo ser humano o anseio pela eternidade. E não tem jeito. E as pessoas vão buscar. Elas podem até negar que não querem, não creem, não acreditam, mas a busca existe. Então, quando alguém vai para uma balada, essa pessoa está buscando. Quando alguém que vai para a garrafa de uísque ou de vinho para se embriagar, é uma busca. Quando alguém vai para um motel, é uma busca, e assim por diante. As buscas nunca vão deixar de existir. Só termina na pessoa de Deus. Né? Agora, propriamente dito, vou entrar no pensamento mais moderno dos espíritas. Em 3 de julho de 2006, a revista Época publicou em sua edição 424, nas páginas 66 a 74, uma reportagem de capa intitulada O Novo Espiritismo. A revista afirmou que esse novo espiritismo no Brasil tem o rosto da top model Raica de Oliveira, namorada do craque Ronaldo. É um espiritismo que se distancia dos corpos que se movimentam sozinhos sobre mesas brancas, das operações com canivete sem anestesia do médium Zé Arigó e das sessões do exorcismo coletivo. Segundo a revista, esse novo espiritismo procura apresentar um lado menos místico e mais racional. O espiritismo vem crescendo, principalmente entre os jovens de classe média. No site de relacionamento Orkut já existem 366 comunidades sobre espiritismo e outras 808 quando se busca a palavra-chave espírita.
O IBGE calcula que o Espiritismo tem 20 milhões de adeptos no Brasil, sem contar os que o professam como segunda religião. Além de Raico Oliveira, a revista cita outras celebridades que aderiram ao Espiritismo. A atriz Cleo Pires, que herdou a fé de seu pai, Fábio Júnior, e o tenista Gustavo Kirchner. Como explicar a adesão da classe média brasileira ao Espiritismo? De acordo com o artigo, há 3 razões principais. A primeira razão é que a doutrina espírita se baseia num conjunto de ideias muito bem sistematizado, sendo, portanto, passível de aceitação racional. E guardem bem essa expressão, passível de aceitação racional. O artigo informa que quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, deu-lhe o revestimento científico. Essa roupagem racional garante o sucesso do espiritismo no mundo moderno. É o que afirma o presidente da Federação Espírita Brasileira, Nelson Mazotti. Razão e fé não estão em polos opostos. Cremos em algo lógico, não místico. Seria difícil seguir uma religião que não estimula a discussão e o conhecimento. A segunda razão é a flexibilidade da doutrina espírita. Os novos adeptos desse novo espiritismo são avessos aos fundamentalismos, hierarquias, exigências na atitude, na forma de se vestir ou cobrança financeira. Em outras palavras, os adeptos não querem se envolver com uma fé que exija compromissos e entre eles o financeiro. A terceira e principal razão para o sucesso do espiritismo no Brasil é a forma como a sua doutrina trata a questão da morte. Segundo Allan Kardec, é possível, após a morte, voltar a este mundo muitas vezes para se redimir dos pecados cometidos nas existências passadas. Trata-se da reencarnação, morrer e voltar num outro corpo. Tal crença não é exclusiva do espiritismo. O budismo e o hinduísmo também apregou algo semelhante. Pretendo analisar de forma sucinta, resumida, essas razões, não necessariamente na mesma ordem em que elas aparecem na revista. Primeiro, vamos ver quando o Espiritismo diz que ele atrai muita gente porque não exige das pessoas. Trata-se, então, de um compromisso light. Um compromisso light. Primeiro, a questão sobre a flexibilidade da doutrina espírita, que não exige compromisso das pessoas, né? Não se trata de um privilégio do Espiritismo. É o mal da época. A falta de compromisso, o crescimento da economia informal, a quebra de contratos, e aqui entra também a multiplicação dos divórcios, porque o número de divórcios hoje no meio dos evangélicos já se equipara, talvez já tenha passado o número de divórcios na sociedade secular. E isso aponta para uma tragédia que a igreja evangélica brasileira vive. Quando esses números mostram uma realidade, uma tragédia no modus vivendi da igreja evangélica brasileira. O enfraquecimento da pertença ou filiação religiosa, chamado de trânsito religioso, crentes que não param em lugar nenhum mais. Cada semana estão num lugar diferente. É o crente turista. É o crente turista. E você sabe que turista não ganha, ele só gasta. Não tem lucro por nada. Só vai gastando. É uma perda. Uma boa parte do mundo evangélico também vive a fé cristã de acordo com o que for mais conveniente e não de acordo com o que é correto à luz da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Portanto, isso não pode ser apresentado como uma característica positiva de fidelidade religiosa. Então, é comum hoje vocês encontrarem atores e atrizes pornô dizendo eu sou evangélico também. Daqui a pouco é perigoso você encontrar sequestradores dizendo eu também sou evangélico. Eu sequestro porque é o meu ganha-pão. A igreja precisa entender que é o meu ganha-pão. Eu sou um assassino profissional, mas eu sou crente. Mas é o meu ganha-pão. E aí todo mundo está vivendo como quer, né? E assim por diante. Ao contrário, homens e mulheres da Bíblia, muitos vultos ao longo do cristianismo sofreram e deram as suas vidas pela fé que abraçaram. É o que declarou o apóstolo Paulo: traga em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas 6,17. Ao seu discípulo Timóteo ele escreveu: participa, sofre comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo 2,3. Paulo explica ainda: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte.
2 Coríntios 12, versículo 10. Pedro afirma, numa de suas cartas, que o sofrimento é necessário. 1 Pedro 1,6. Entretanto, esses ensinos, revelados por Deus nas Escrituras, não combinam com o espírito hedonista que tomou conta da sociedade atual, dominada pelo prazer e pelo egoísmo. Eu faço as coisas do meu jeito, ninguém manda em mim, eu decido. Não existe. Então aí você vê algumas coisas que marcam a sociedade brasileira, hoje a cultura brasileira. E uma das coisas que marca a cultura brasileira é a cultura da transgressão. Como a sociedade brasileira gosta de transgredir. É no farol, é na hora de furar fila, é nos vestibulares, exames e assim por diante. E nas igrejas também. Então a cultura da transgressão ela já se espalhou por toda parte. Então, você e eu sabemos que tem caixa 2 para ir nas igrejas, tem um punhado de coisa. Mas vamos em frente, que esse assunto que eu estou comentando é pior do que esse aqui. Então vamos em frente. A morte habita além. Segundo a revista, outra razão para o sucesso do Espiritismo é a sua doutrina de que a vida não termina na morte, mas é seguida pela reencarnação. De acordo com o Espiritismo, reencarnar é voltar ao corpo físico e que a reencarnação é um maravilhoso instrumento que Ele, Deus, nos oferece para a nossa própria redenção. No túmulo de Allan Kardec, na França, está escrito, seu lema: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. Para que serve então a reencarnação? Eu tenho várias declarações de Allan Kardec e de outros expoentes do Espiritismo, quando eles dizem, para que serve a reencarnação? Pus algumas aqui. Segundo o Espiritismo, ela serve como um meio de purificação de pecados e progresso contínuo até a perfeição. O objetivo da reencarnação é, pois, expiação, prova, melhoramento progressivo da humanidade. O alvo de cada existência é que o espírito procure redimir as faltas e os males cometidos na vida anterior. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga, se não for em uma existência, ser-lo-á na seguinte ou seguintes. É impossível conciliar a doutrina da salvação e purificação de pecados apresentada na Bíblia Sagrada com a crença reencarnacionista. Não tem como você conciliar a doutrina, o ensino da reencarnação com a doutrina da expiação. Se a reencarnação for de fato um sistema de expiação, algo escolhido por Deus para nos purificar dos nossos pecados, o que vocês acham que Jesus estava então fazendo na cruz? Ele estava se divertindo? Ou ele morreu de bobo, não sabia o que estava fazendo? Ou não sabia o que estava fazendo ao morrer numa morte tão cruel? Sem dúvida que não. Pois até mesmo o Espiritismo o considera o mais elevado de todos os mestres. Então, como é que o mais elevado de todos os mestres não sabia por que estava lá? A Bíblia ensina a impossibilidade da reencarnação ao comentar sobre o tratamento que Deus deu ao povo de Israel no deserto. E isso está no Salmo 78, versículos 38 e 39. Contudo, Deus foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Uma outra versão diz, um vento que passa e não volta. E também nós vamos ver em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23, quando Davi, por uma semana, estava orando e jejuando pela criança que nasceu do seu pecado com Betseba. E a criança estava entre a vida e a morte. Morre ou não morre? Davi foi jejuar e orar. No fim de uma semana, a criança morreu. E aí ele parou de jejuar, parou de orar e foi comer. E os seus servos não entenderam, perguntaram, o que aconteceu? Enquanto a criança estava viva, você estava orando e jejuando. Agora que ela morreu, você foi comer? Ele disse, é verdade. Enquanto a criança estava morta, eu tinha esperança. Quem sabe Deus vai poupar a criança, ela veio. Mas agora que morreu, por que eu vou agora continuar? Poderiam fazê-la mais voltar? Não posso mais fazer essa criança voltar. Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Esses textos mostram claramente que é impossível alguém voltar a este mundo com ensinos reencarnacionistas. O apóstolo Paulo escreveu que
que tinha desejo de partir, de morrer e estar com Cristo, não desejo de reencarnar. Irmãos, têm desejo de ir, não vejo a hora de voltar, porque eu amo muito vocês. Não foi isso. Filipenses 1:23. Aos crentes da cidade de Corinto ele escreveu: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. As Escrituras Sagradas afirmam abertamente que Cristo morreu pelos desígnios eternos de Deus, ao mencionar o Cordeiro Jesus, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13 e versículo 8. E segundo as Escrituras, para ser salvo, é preciso crer em Cristo. Atos 16:16. Nascer de novo, nascer de cima, nascer do alto. João 3:3, João 3:5. E ser uma nova criatura ou criação. 2 Coríntios 5:17. Observe o que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Roma: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura: todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, versículos de 9 a 13. A Bíblia diz com muita clareza que o ser humano só pode ser perdoado e purificado dos seus pecados através da morte e do sangue de Jesus Cristo. O autor da carta aos Hebreus afirma a importância do sangue e da morte de Cristo na cruz para a nossa salvação ao escrever: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, da sua carne. Hebreus 10, versículos 19 e 20. O apóstolo Pedro também declarou que o cristão não é redimido por meio de coisas perecíveis como prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, imaculado. 1 Pedro 1, versículos 18 e 19. E o apóstolo João afirma que é o sangue de Jesus que nos purifica dos nossos pecados. 1 João 1,7 e Apocalipse 1,5. Bom, 1 João 1,7 vocês certamente se lembram: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, ali não diz, a reencarnação nos purifica de todo pecado, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 está escrito: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E há outros textos na Bíblia que podem corroborar essa verdade. Onde entra a reencarnação em todos esses textos bíblicos, escritos não por inspiração de espíritos que nem se sabe de quem são, mas por inspiração do Espírito Santo, como declarou o apóstolo Pedro: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, versículos 20 e 21. Agora há pouco falei sobre a questão de 1 Pedro 1,6, o sofrimento é necessário. Também citei o termo hedonismo, a busca imediata do prazer, a gratificação imediata, e isso é verdade hoje dentro da igreja evangélica. Tá? Então eu posso garantir para você que surgiu no seio da igreja evangélica brasileira uma geração de crentes que não tem mais qualquer disposição para sofrer pelo evangelho. O que é que eu vou ganhar com isso? Vou abrir uma igreja, quanto que eu vou faturar? E assim por diante. Então, foge daquilo que nós apresentamos aqui. Paulo fala do sofrimento e Pedro também. Sofrimento é necessário. Sabe, irmão, não gosto de sofrimento. É muito ruim sofrer. Algumas coisas na vida são muito ruins. Como é ruim ficar sem dinheiro. Vocês sabem disso. É muito ruim ficar doente. É muito ruim. Eu não gosto de sofrer. Se eu gostasse de sofrer, eu seria faquinho, ia dormir em cima de cama de prego. Mas o sofrimento que é, nós temos que ter estrutura, e essa estrutura a palavra de Deus fornece para aguentar os trancos da vida, que surgem muitas vezes de forma inesperada. O espiritismo é racional?
Quanto à doutrina espírita basear-se num conjunto de ideias muito bem sistematizado, sendo, portanto, passível de aceitação racional, isso precisa de uma resposta. O Espiritismo procura firmar-se em 3 pilares principais: a comunicação com os mortos, a reencarnação e a salvação pela prática das boas obras. Todos esses pilares do Espiritismo são condenados pela palavra de Deus. Sobre a comunicação com os mortos, basta ler Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11 e 12. Tá? Entre ti não se achará quem se comunique com os mortos. Isaías 8, 19 e 20. A favor dos vivos, né? Se buscarão os mortos? Uma pergunta retórica implica numa resposta negativa: não, não se busca. A crença na salvação pela prática das boas obras é amplamente refutada nas Escrituras. Basta ler Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. 2 Timóteo 1,9 repete, e Tito também fala sobre isso, a salvação pela graça. Tito 3, versículos de 5 a 7. Agora, abraçar tais doutrinas do Espiritismo, claramente condenadas pela Bíblia, pela palavra de Deus, é algo racional? Mas há outras questões intrigantes no Espiritismo. Uma delas é o ensino de Allan Kardec de que outros planetas são habitados. E ele diz, no livro A Gênese, capítulo 6, seção 6, 27: de todos os globos que constituem o nosso sistema planetário, segundo os Espíritos, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. Marte seria ainda inferior, e Júpiter muito superior em todos os sentidos. Muitos espíritos que animaram pessoas conhecidas na Terra disseram estar reencarnados em Júpiter. Desculpe, isso está no livro dos Espíritos, capítulo 4, aí, 188, nota 1. Os Espíritos também ensinaram a Allan Kardec que o planeta Marte não tem qualquer satélite, que Saturno só tem um anel formado pelo mesmo material do planeta, e que algumas estrelas, como Sírio, são milhares de vezes maiores do que o Sol. Isso está em Gênesis, capítulos 6 e 27. Ao contrário do que os Espíritos ensinaram a Kardec, a ciência já provou, já descobriu que Marte possui 2 satélites, que o anel de Saturno não é formado da mesma matéria do planeta, e que Sírio tem um tamanho entre 13 a 15 vezes maior do que o Sol, e não milhares de vezes maior do que o Sol. Isso é racional? É lógico que não. Trata-se então de espíritos mentirosos. Mentiram para Kardec. Diante das informações mencionadas acima, pode-se confiar nos espíritos que influenciaram e revelaram as doutrinas espíritas de Allan Kardec? A resposta lógica e racional é não. Se os espíritos por trás de Allan Kardec não são confiáveis quando tratam das coisas deste mundo, de coisas terrenas, muito menos o serão a tratar de coisas espirituais. Se não dá para confiar no que eles falam de Marte, de Júpiter e de outros, como vamos confiar quando eles falam do céu? Então, muito menos o serão ao tratar de coisas espirituais, coisas relacionadas com a salvação da alma e com a vida eterna. Os espíritos também ensinaram a Allan Kardec e outros expoentes do espiritismo, como Leon Denis. E eu trouxe o livro do Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, na página 85. Bom, está documentado. Deixa eu ver aqui. E, como Leon Denis, atacar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Kardec declarou: a Bíblia contém, evidentemente, narrativas que a razão desenvolvida pela ciência não poderia aceitar hoje em dia. A Gênese, capítulo 4 e 6. Leon Denis afirmou: daí segue que não se poderia a Bíblia ser considerada a palavra de Deus, nem uma revelação sobrenatural. O que se deve nela ver é uma compilação de narrativas históricas e legendárias, de ensinamentos sublimes, de par com pormenores, às vezes triviais. Ora, usar a Bíblia para formular doutrinas como eles usam e atacá-la ao mesmo tempo é racional? Trata-se, no mínimo, de uma contradição.
Seria como namorar uma garota, desejar casar-se com ela e difamá-la o tempo todo. É uma contradição. Quanto à salvação em Cristo, Leon Denis afirma: não, a missão do Cristo não era resgatar com seu sangue os crimes da humanidade. O sangue mesmo de um Deus não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo, resgatar-se da ignorância e do mal. Nada de exterior a nós poderia fazer. É o que os espíritos aos milhares afirmam em todos os pontos do mundo. Basta comparar essa declaração de Leon Denis com Atos 20 e 28 para se constatar o engano do espiritismo. Quando Paulo fala aos líderes de Éfeso, aos anciãos de Éfeso: cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele resgatou, que ele comprou com seu próprio sangue. Há muitos textos na Bíblia que demonstram os equívocos de Leon Denis, e aí você pode ver Efésios capítulo 4, versículos 13 e 15, Hebreus 9, versículos de 11 a 15. Insistir com Leon Denis é racional? É óbvio que não. Como pode alguém afirmar que a doutrina espírita se baseia num conjunto de ideias muito bem sistematizado, sendo, portanto, passível de aceitação racional? Pois quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, deu um revestimento científico? Como afirmar que o espiritismo se vale de uma roupagem racional no mundo moderno, se as suas doutrinas são condenadas pela palavra de Deus? E por que as pessoas não conseguem perceber isso? Por quê? A resposta pode ser encontrada em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século, deste mundo, Deus desta era, cegou o entendimento das pessoas, dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. A salvação é uma revelação de Deus na vida do ser humano. A gente não tem como montar um truque, uma fórmula para fazer as pessoas se converterem. Ainda não descobrimos isso. Como é que a gente faz isso? Não tem como você fazer isso. Tá? Isso é uma revelação de Deus na nossa vida. É obra do Espírito Santo. Só Ele pode abrir os olhos, a mente, o coração do perdido, do pecador, para ele ter um encontro com o Salvador. É o que Paulo fala em Gálatas capítulo 1. Quando aprove a Deus revelar o seu Filho. Então a argumentação é boa, é importante? É importante. A gente vai ver isso até na sexta-feira. Você saber nomes, datas, tudo isso é importante. Mas se o Espírito Santo não estiver por trás disso, nada vai ser feito. As pessoas vão ouvir, não surtirá efeito. E às vezes o contrário é verdade. A pessoa nem ouviu muito, mas por uma ação do Espírito, seus olhos são abertos. Então, Deus tem as suas maneiras de funcionar, de fazer. As experiências no campo da justificação pela fé, da salvação, elas variam muito. Não tem como você dizer, é assim. Não existe fórmula. Cada momento é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. Deus trata na sua multiforme sabedoria, e eu creio que assim, é uma revelação do Espírito Santo na vida da pessoa. O testemunho das Escrituras permanece, afirmando que só Jesus Cristo pode salvar do pecado e da morte eterna. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai não ser por mim. E Atos 4,12: e nenhuma outra salvação, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser no nome de Jesus. Eu creio que deve ser, por aí que nós vamos caminhar. Bem, tem muitas doutrinas do Espiritismo, eu pus aí algumas. O Espiritismo pretende ser a terceira revelação, agora eu fazer a terceira revelação de Deus para a humanidade. Já falei, aí a terceira revelação teria vindo através de Moisés, a segunda através de Jesus, e a terceira através do Espiritismo. Então, observe a palavra de Kardec. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vida se acha por essa forma cumprida, porque de fato é Ele o verdadeiro Consolador. Então, quando Jesus prometeu o Consolador, Jesus estava falando do Espiritismo kardecista, da doutrina kardecista.
Isso do ponto de vista do kardecismo. Isso está em Gênesis 34. O Espírito Santo, de acordo com o grego do Novo Testamento, é outro consolador, é kainos, pelo nome demonstrativo masculino no grego. Né? E o termo consolador, isso aparece em João 14,16 e também no versículo 23. Sendo assim a terceira pessoa da Trindade. Gosto muito de um pensamento de, se não me engano, me esqueci o teólogo, não sei se é Wayne Grudem ou Erickson. A Trindade, tente entendê-la e perderá a cabeça. Tente negá-la e perderá a alma. Então não vale a pena tentar. Então, está aí, a terceira pessoa da Trindade. Jesus é um advogado, 1 João 2,5. A palavra paráclito é traduzida por consolador, advogado, é paráclito. O Espírito Santo não pode ser apenas um ensino, uma coisa abstrata, né? Um conjunto de ideias. A Bíblia apresenta como pessoa, porque ele tem todas as características de uma pessoa. Por exemplo, ele tem sentimento, ele pode ser entristecido, Efésios 4:30. Ele tem vontade própria. 1 Coríntios 12:11 diz que ele distribui os dons como ele quer. Ele tem vontade própria. E ele tem inteligência, com certeza ele ensina. E em 1 Coríntios 2, acho que versículo 10, ele perscruta as profundezas de Deus. Uma outra coisa que nós vamos ver no Espiritismo é a comunicação com os mortos. Eu já falei sobre isso, eu não vou me deter muito sobre isso também. Tá? Mas eu quero, um pouquinho mais à frente, falar sobre a reencarnação. É o ponto 4.3. Eu acho que hoje no Brasil, para você ser mais efetivo na evangelização, ao compartilhar a sua fé, você vai ter que estar pronto para responder isso, a questão da reencarnação. Porque a nossa sociedade é uma sociedade reencarnacionista. Tá? E outra coisa, grande parte dos católicos creem na reencarnação. Embora a Igreja Católica seja oficialmente contra a doutrina da reencarnação, ela combate a doutrina da reencarnação. Aliás, eu tenho até um livro do Boaventura Kloppenburg, bispo de Novo Hamburgo, não sei se estava ainda, foi um apologeta católico romano de muitas décadas. Escreveu volumes e mais volumes. Tá? E alguns dos seus argumentos são muito bons, são usados até hoje. Né? Então, mas muitos católicos creem na reencarnação. E é muito interessante que é perigoso hoje você encontrar evangélicos assim também. Porque no passado, a gente falava no católico nominal. O católico nominal. Que é aquele que vai batizar, depois nunca mais aparece na igreja. Ele aparece no casamento, quando tem velório, Natal, quando tem alguma festa, ele vai lá para arrematar algum bezerro. Era desse jeito no passado. No passado era assim. Eu lembro das festas. Agora, eu nunca esperava um dia conhecer o evangélico nominal. Você é de que? Eu sou evangélico. Mas está apontando todas. Vai na Seixoneira, vai no Padre Marcelo Rossi, passa lá pela sessão espírita, ele vai em todas. Né? Dupla pertença, tripla e assim por diante. Então, vai se perdendo a identidade. Né? Alguns até afirmam que nós já estamos vivendo numa era pós-cristã, numa era anticristã. Então, nós vamos ver essa questão. Lema de Kardec, já vimos, definição. A crença de que a alma se transfere de uma existência física para outra, até que depois de muitas vezes ter vivido aqui na Terra, a alma é liberada da existência terrena e absorvida pelo absoluto. Isso é muito comum no hinduísmo, no movimento Hare Krishna. Né? Existe o conceito da samsara, a roda da reencarnação, e você, só depois de muitas vezes reencarnar, pagar pelos seus pecados, você escapa dessa roda da reencarnação. E dependendo do grupo a que pertence, vai para outro planeta, vai fundir-se com o espaço, com a energia cósmica e assim por diante. Por isso há uma ênfase em muitos grupos quanto ao vegetarianismo. No movimento Hare Krishna, por exemplo, não aceita a questão de comer carne. Primeira coisa que eles vão perguntar para você é: você come carne? Eu como, quando eu como, enfim, você não é digno de conversar comigo, quero papo. Então, se você come carne como eu, você come uma picanha, de vez em quando, e outros tipos de carne, né? Então, se ele fizer essa pergunta, a resposta é: isso não vem ao caso. Não é disso que estamos falando.
Eu também não vou mentir. Não como. E aí não serve. Então eles não comem por quê? Por causa dessa questão da metempsicose, chamada metempsicose, que o ser humano, a alma do ser humano, ela pode ir embora e depois voltar num animal inferior. Então pode voltar num jabuti, numa onça, pode voltar em qualquer animal. Então, por isso você não pode matar qualquer animal, qualquer ser vivo. Você passa uma barata correndo lá na cozinha, não mata a barata, pode ser a sua avó que está na barata. Vai atrapalhar aí o ciclo de reencarnação para a sua avó. Um pernilongo que vem zoar no seu ouvido, numa noite de calor, não detecta um pernilongo, você pode estar matando o teu tio. Isso aí pode complicar a vida, como é que eu digo, o progresso, a evolução espiritual. Não existe todas essas coisas. E Kardec também falou de pluralidade de existências, né? É só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas, num tempo mais ou menos longo e segundo seus esforços, que eles atingem o objetivo para o qual tentam. O Livro dos Espíritos, capítulo 4, página 196. Expiação e progresso contínuo até a perfeição. O objetivo da reencarnação é, pois, expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Alcance do objetivo final pelo esforço próprio. O alvo de cada existência é que o espírito procure expiar as faltas cometidas anteriormente. Já lemos isso também. Libertação final do corpo e assim por diante. Agora eu quero apresentar algumas refutações sobre isso. Né? Os textos bíblicos usados pelos espíritas para provar que a Bíblia ensina a reencarnação. E um outro argumento muito comum que eles usam é que a Bíblia, ela tinha muitos versículos que apoiavam a reencarnação, mas que a igreja, lá no início, principalmente nos primeiros concílios, arrancaram da Bíblia os textos que apoiam a reencarnação. Ora, se realmente a igreja cristã fez isso, ela fez um péssimo trabalho, porque não tirou alguns textos aí, por exemplo, de Mateus 11:14. Este é o Elias que havia de vir. Eu teria tirado esse texto, se quisesse esconder a reencarnação, como eles dizem. Né? Então vamos lá. Possibilidade de João Batista ser Elias. Né? Quando o próprio Jesus diz em João 11:14, este é o Elias que havia de vir. Sabemos que João Batista é a reencarnação de Elias. João Batista foi um profeta de ministério semelhante e não o próprio Elias. Houve apenas uma identidade de ministério. Né? Se Elias não morreu, de acordo com o 2 Reis 2:11, não poderia reencarnar, porque no espiritismo, no kardecismo, para a pessoa reencarnar tem que primeiro desencarnar. Você tem que desencarnar para depois encarnar, voltar a encarnar. E é interessante que em João 1:21, quando alguém chega para João e pergunta, és tu Elias? Eu não sou. Eu não sou Elias. O próprio João disse não ser Elias. Outra coisa, o verbo ser nem sempre pode ser interpretado literalmente na Bíblia. E aí todo mundo que faz hermenêutica já passou por isso. Por exemplo, em Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50, alguém chega e diz a Jesus, mestre, estou aí fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. E Jesus responde, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aquele que faz a vontade de Deus é minha mãe, irmãos e irmãs. É no sentido literal? Não, não pode ser. O fato de você fazer a vontade de Deus não te transforma em marido. É no sentido representativo e simbólico. É como se fosse a minha mãe. E se você pegar, por exemplo, a cerimônia da ceia, da última ceia de Jesus, quando ele pega o corpo, quando ele pega o cálice, este é o meu corpo que é partido por vós. É no sentido literal? Não é no sentido literal. Porque Jesus não fez assim, arrancou um pedaço do seu próprio corpo, esse é o meu corpo. Já começou a ser partido por vós. Se você colocasse aquilo ali debaixo do microscópio, você não veria ali plasma sanguíneo, cromossomos, DNA e outras coisas do sangue, outros elementos do sangue. Então não é. Outra coisa, o diálogo de Jesus com Nicodemos, nascer de novo, significa ser regenerado. Né? E a gente vai entender isso ao ler Pedro, capítulo 1, versículo 23, Tiago 18, João 16, 7 a 8. Outra coisa, já vimos que a purificação de pecados apenas através do sangue de Cristo. Né? Não, eu acho que tem uma mistura aqui. Eu acho que tem alguma coisa aqui.
negócio de colar, botar para cá, para lá, para acontecer. Mas de todo jeito, eu quero mostrar para vocês o seguinte: o próprio Allan Kardec ensinou, e isso está no livrão dele ali, que a alma, quando ela morre, na eternidade, ela guarda, né, a aparência da última reencarnação. Então, aí fica uma complicação muito grande para o kardecismo. Porque quando nós vamos lá para o Monte da Transfiguração, Mateus 17, Jesus estava lá com Pedro, Tiago e João, e aí duas personagens do Antigo Testamento aparecem conversando com Jesus. Foi Elias e João Batista, não é isso? Não foi isso? Quem foi? Moisés e Elias. Mas tinha que ser o João, porque o João foi a última encarnação. Desculpa, é Moisés e João Batista, né? E não Elias. Então quem tinha que aparecer lá era Moisés e João Batista, e não Elias. Porque o Elias tinha que guardar, manter a aparência da última reencarnação, que seria João Batista. E isso não acontece. Era o Elias mesmo que estava lá. Então é mais uma complicação muito grande para eles nessa questão da reencarnação. Outra coisa, a Bíblia fala de ressurreição, a volta ao mesmo corpo, e não de reencarnação. E por último, salvação pela prática das boas obras. Kardec declara: fora da caridade não há salvação. O Evangelho segundo o Espiritismo, página 631. E veja ainda a declaração de Leon Denis: não, a missão do Cristo não era resgatar com o seu sangue os crimes da humanidade. O sangue mesmo de um Deus não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo, resgatar-se da ignorância e do mal. Nada de exterior a nós poderia fazer. É o que os espíritos aos milhares afirmam em todos os pontos do mundo. Cristianismo e Espiritismo, página, nessa minha edição está 85. E aí eu coloco a resposta bíblica para vocês. Isaías 64:6. Nossa justiça é como um trapo de imundícia. Somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras, para praticar as boas obras. E os outros versículos eu já repeti também. Uma outra coisa muito interessante é quando Kardec declara que o Espiritismo e o Cristianismo ensinam a mesma coisa. E isso está no livrão dele. Agora, o Espiritismo nega a doutrina da Trindade, nega a divindade de Cristo, nega a existência de anjos, de demônios, nega a existência do céu, a existência do inferno, nega todos os milagres de Jesus, nega a autoridade da Bíblia e a veracidade da Bíblia. E eu pergunto: sobrou alguma coisa? Quando ele diz que o Espiritismo e o Cristianismo ensinam a mesma coisa, depois ele nega tudo isso, nega a ressurreição física de Jesus dentre os mortos, dizendo: no fim não sobra nada. O que sobra? Sobram três coisas: a comunicação com os mortos, né? A reencarnação e a crença na salvação pela prática das boas obras. Justamente essas que a palavra de Deus tem. Outra coisa muito interessante, porque com o advento da Era de Aquário, na década de 90 principalmente, a questão da reencarnação veio muito à tona. Então, todo mundo crendo em reencarnação. A Shirley MacLaine, por exemplo, a atriz de Hollywood, chegou a dizer que tinha sido uma prostituta na França, em séculos atrás. E o Rambo, Sylvester Stallone, disse que também tinha sido um soldado numa Revolução Francesa, e depois ele surgiu como um burro na Guatemala. Vai ver que é verdade. Então, a crença era muito forte na reencarnação. Houve uma febre muito grande em relação a isso. E a reencarnação, você volta para você pagar pelos pecados que você cometeu na vida dele. Se isso for verdade, Jesus deve ter sido muito mal numa vida dele, porque como ele sofreu, né? Deve ter pecado muito numa vida dele. Então, são coisas que quando você lê a Bíblia, você não precisa ser teólogo, nem conhecer grego ou hebraico. À medida que você vai lendo a Bíblia, e ouve essas coisas, você vai ver, não bate. As coisas não coincidem de maneira nenhuma. Eu acho que é o que eu tinha para apresentar hoje. Se tiver reclamação, discussão, perguntas. Só um momentinho. Pode caminhar para cá. Eu quero recomendar para vocês, se você realmente quer estudar a reencarnação mais a fundo,
Tem um livro do Norman Geisler, publicado pela editora Mundo Cristão, A Reencarnação, o fascínio que renasce em cada geração. O Geisler, muitos de vocês já conhecem, é um grande apologista. Tem também, isso aqui é muito interessante, do John Snyder, A Reencarnação ou Ressurreição. E esse livro é muito antigo, mas a Mundo Cristão ainda publica, do Victor Ernest. Eu falei de espíritos. E conta a história de um pastor que ele orou, consagrou sua vida e foi no centro espírita. Ele queria fazer um teste. Lá ele sentou-se à mesa com os demais espíritas, o médium. Quando incorporasse, eles iam poder fazer pergunta para os espíritos. E o pastor fez a sua primeira pergunta: Espírito, você crê que Jesus é o Filho de Deus? E o espírito respondeu com uma voz muito empolada: sim, creio ser Jesus o Filho de Deus. Aí o pessoal fez a sua primeira pergunta e o pastor foi fazer a sua segunda pergunta: Espírito, você crê que Jesus é o Filho de Deus e que veio a este mundo para salvar os pecadores? Dessa vez o espírito respondeu, já demonstrando uma certa irritação: sim, eu creio ser Jesus o Filho de Deus, que veio a este mundo para salvar os pecadores. E aí, quando chegou a vez do pastor fazer sua última pergunta, ele a fez: Espírito, você crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo para salvar os pecadores, e que é somente através do seu sangue derramado na cruz que nós temos o perdão dos nossos pecados? Naquele momento o médium não respondeu. Ele foi jogado com muita força, com muita violência contra a parede e caiu da cadeira, ao bater na parede, gemendo como se estivesse em grande dor. E o pastor saiu dali dizendo: agora eu entendo, agora eu sei quem é que eu quero. Então eu acho interessante, porque quando você se aventura no mundo dos espíritos, tem muita coisa que acontece. Tem muita coisa. Sei também que nenhuma experiência que não tem base na Bíblia, a gente descarta. Eu aprendi isso. A palavra de Deus, ela é a pedra de toque. Não importa se a sua experiência é bonita demais ou feia demais, mas a Bíblia tem que dar a palavra final. Já ouvi também falar de espíritos que se manifestaram. Um espírito se manifestou no centro espírita como Spurgeon, o príncipe dos pregadores ingleses. E aí a pessoa que estava lá perguntou para ele se ele poderia nomear quais eram os 4 evangelhos, né? E ele só conseguiu nomear 2. Ele não lembrava dos 4 evangelhos. Príncipe dos pregadores ingleses, né? Eu acho que se fosse Calvino seria a mesma coisa. Alguém tem pergunta? Aí, antes da sua pergunta, então tem este livro, tem uma impressão nova que a editora fez. Eu quero recomendar também um livro de Israel Belo de Azevedo. Ele publicou um livro muito bom, e assim com essa argumentação mais atual, O Espiritismo segundo Jesus Cristo, da Edições Vida Nova. E tem também um livro da Água Prece, de um amigo nosso chamado Caio Fábio. Nos bons tempos ele escreveu um livro muito bom. Se você puder usar esse livro, vale a pena. O Espiritismo segundo o Evangelho. E ali o Caio usa uma ilustração do peru. Não é do peru, é do peru da ave mesmo. É uma coisa muito interessante, né? Então vale a pena você lançar mão disso, tá bem? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre como funciona o espiritismo kardecista institucionalmente. Né, que o senhor falou que eles não recolhem dinheiro. Como é que funciona? As igrejas, pastor não, mas quem são os líderes, como é a evangelização dos espíritas, as livrarias que a gente vê, elas são ligadas aqui a uma instituição internacional, nacional, como elas aqui no Brasil eu não conheço lá fora, mas aqui no Brasil tem a Federação Espírita do Estado de São Paulo, e ela rege então essas ramificações, né? Então toda cidade você vai encontrar o centro espírita. Muitas cidades têm livraria, nem todas têm, mas muitas cidades têm. E é claro, os livros são vendidos também. Então, se você for lá no espiritismo, vai ser vendido. Outra coisa,
não existe muita prática de ficar batendo na cabeça do pessoal para dar dinheiro, porque isso já está implícito na salvação, na crença da salvação. Eu tenho que fazer algo para ser salvo. Então, às vezes, dá vontade também de pregar um pouco de salvação pelas obras, né? na hora de levantar oferta nas nossas igrejas. Né? Então, lá, isso já é dele, é a cultura deles. Então, eu tenho que ajudar. Então, por exemplo, o Espiritismo, um dos seus aspectos muito fortes é a questão da caridade, né? Do amor ao próximo, e de demonstrar isso e de viver isso. E eles têm uma razão para fazer isso, porque é assim que eles vão redimindo as suas culpas, né? E eles vão diminuindo a culpa, eles ajudam no processo da reencarnação. Agora, aqui seminário... Eles têm, por exemplo, na Federação Espírita, se você for lá, todo dia está aberto, tem curso de manhã até à noite. Então, eles têm cursos preliminares, têm cursos mais avançados, cursos de 2 anos, a federação é muito grande, eles construíram um prédio maior há pouco tempo, então tem o atendimento contínuo, pessoas que chegam com problemas, pessoas que chegam com obsessão, aquilo que talvez alguns pentecostais chamariam de possessão, pessoas que chegam muito mal. Então, uma situação muito má. Então, elas vão passar por sessão de descarrego. Eu já participei de uma sessão ali, de purificação, de limpeza. Então, elas passam. Você entra na sala, eles diminuem a luz, fica uma penumbra, e ali tem mensagens, tem comunicação com os espíritos, tem gestos, tem toda uma série de gestos, de códigos que são usados também. Então, tem bolsões onde o espiritismo é mais forte. Por exemplo, no interior de São Paulo, Rio Claro, São Carlos, o espiritismo é muito forte. Então depende de uma família influente que aderiu ao espiritismo, ela começa a propagar muito aqui. Só pela ordem, o nosso irmão tinha pedido a palavra. Reverendo, podemos afirmar que se processa nos centros espíritas, comunicação com os mortos, processo diabólico? Processo Diabólico. Olha, mesmo Allan Kardec, ele afirma que não dá para saber, quando entra em contato com o espírito de um morto, se realmente acredita. O Kardec fala sobre isso. Então, um espírito, por exemplo, que se apresenta como São Pedro, nós não sabemos se realmente é São Pedro, ele fala. Júlio César. E isso é muito interessante. Quase todos os espíritos que se manifestam numa sessão espírita, ou no channeling, na canalização, que é o domínio aí da área de Aquário, hoje com um novo nome chama Nova Espiritualidade. Então, geralmente, eu sou Júlio César, eu fui Cleópatra, eu fui Catarina de Médici, sempre gente famosa, fui o Papa tal. É muito difícil você, um espírito se identificar. Eu fui um garim, lá no sul de Minas, então, eu fui um tropeiro, lá no Mato Grosso. É muito difícil, geralmente são grandes grupos. É uma coisa que a gente questiona também. Né? Então não dá para saber. Agora, eu creio assim. Um outro argumento muito importante, nós não podemos esquecer, muito importante. Um argumento que o kardecismo usa. Se Deus proibiu a comunicação com os mortos, então ela é possível. Senão Deus não teria proibido. Se Deus disse não matarás, é porque é possível matar. Senão, para que ia colocar isso também? Não roubarás, é porque é possível roubar. Então esse é o argumento que eles usam. Mas existe uma resposta para isso. Por que Deus proíbe a comunicação com os mortos? Eu creio que Deus proíbe a comunicação com os mortos pela mesma razão que Ele proíbe a idolatria. Existe mais de um Deus? Claro que não. Nós sabemos, a Bíblia declara isso no começo. Há um só Deus. Então, quando o Deus da Bíblia proíbe a idolatria, por acaso ele está com medo de perder Ibope para os concorrentes? Eu vou perder minha turma vai para lá. Não, ele sabe que não tem. Você pega Isaías 44. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Então por que Deus ele proíbe a idolatria? Porque o Deus da Bíblia sabe que por trás da prática da idolatria existe uma atividade demoníaca. Essa é a mesma razão. Por essa mesma razão, ele proíbe a comunicação com os mortos. Porque na comunicação com os mortos há uma prática demoníaca, há um envolvimento demoníaco.
Para mim, isso é muito claro. Eu vou esperar o reverendo. Sim. Só vai pôr. Escolhe os mais fáceis. Pela ordem aqui, nosso irmão, depois havia o... Pastor, uma pergunta que é o seguinte: com o sofrimento, eles creem que eles são melhorados, eles se avançam, eles se desenvolvem mais, é isso? Isso. E para quem ajuda o sofrido, ele também cresce. Toda boa prática, toda obra de caridade, conta ponto. Então, se alguém vem pedir para mim alguma ajuda e ele está certo, ele é desenvolvido, ele se desenvolve com isso, entre ele e eu é preferível que eu seja o beneficiado. Então eu devo ajudar. É uma forma de raciocinar. Eu devo ajudar, é isso? Deve ajudar. E se eu ajudo, ele deixa de sofrer. Pois é, aí aumenta, quanto mais conta para você, fica para ele. Eu ia falar algo, deixa eu só não me esqueci, sobre essa questão. Agora me fugiu. Vamos ver se bom. Essa questão de reduzir isso. Né? Sim, eu me lembrei. Por exemplo, hoje tem coisas que acontecem na vida da pessoa que é reflexo de uma vida anterior. Por exemplo, uma pessoa que tem enxaqueca, ela sofre muito com dor de cabeça. Tudo indica que na vida anterior ela foi um carrasco, que ela cortava a cabeça das pessoas. A pessoa que tem muita dor de perna, então isso significa que ela deu muita butinada nas pessoas. Se for um jogador, ele foi muito desleal no jogo, então hoje ele está pagando. Então, os males da vida refletem os pecados de uma vida. E aí, a dívida vai ficando cada vez menor. Até que um dia você fica livre dessa dívida. Mas é que você que tem que explicar. Irmão, na interpretação do senhor, quem Saul vê, ou o que Saul vê, aí é 1 Samuel 28. 1 Samuel 28 é uma questão muito controvertida. Tem teólogos, você vai encontrar, tem Bíblias hoje traduzidas do inglês para o português, que afirmam que foi realmente Saul quem apareceu. Tem outros que afirmam que não. Qual é o argumento? O argumento da turma que afirma que sim, é quando a Bíblia diz, e disse Samuel. E disse Samuel. A contra-argumentação é essa. Texto inspirado não quer dizer conteúdo inspirado. Pode ser isso. Agora, a turma que diz que não foi Saul, que foi um demônio, argumenta o seguinte: Deus já não falava mais com Saul, nem por sonho, nem por mim, nem por dormir, nem por profeta, por mim. Deus simplesmente desistiu de Saul, não quis mais falar com Saul. E outra, quem é que participou daquela sessão espírita? A feiticeira de Endor. Quem estava presente? A feiticeira, Saul e 4 servos de Saul que nem eram de Israel, eles eram pagãos, como se diz, eram de outras nações. Né? E a pergunta é: podemos confiar no discernimento da feiticeira? Não. Podemos confiar no discernimento de Saul? Também não. E no dos servos? Também não. Tá? Então, essa é a argumentação. Outra coisa que eles argumentam, o pessoal que diz que não é que a mensagem que Samuel deu, porque ele se baseou na informação dela, é que amanhã você e seus filhos estarão comigo. E isso não aconteceu. A Saul não morreu no dia seguinte, com seus filhos só morreram, acho que 17 dias depois, e nem todos os filhos de Saul morreram. Alguns ficaram vivos ainda por muito tempo. Então, outros argumentam assim: não, mas quando falou amanhã você morrerá, você e seus filhos, está dizendo um dia você vai morrer, mas isso não tem. Isso já está claro na nossa vida. Ninguém precisa chegar para mim dizendo: Paulo, um dia você vai morrer. Todo mundo já sabe. E um detalhe, pastor, diz lá no texto, entendendo ela que era Samuel. Entendendo, então. Nem ela tinha certeza. Exato. Então não dá para confiar no discernimento dela. Olha, eu gosto muito do argumento da Bíblia Chat. A nota de rodapé da Bíblia Chat, se você puder depois ver, tem a melhor argumentação que eu conheço em Bíblias de estudo, sobre essa questão do
Samuel, 1 Samuel 21. E também a turma que é contra, né, que diz não foi Samuel, foi um demônio. Diz, se nós admitirmos que foi Samuel, nós estamos dando uma. Mas aí também eu não concordo, porque nós temos que ir pela Bíblia, e não pelo que facilita ou não facilita. Agora, eu tenho mais uma coisa a acrescentar. A profecia de Samuel ali não se cumpriu. Agora, se você pegar 1 Samuel 3,19, a Bíblia diz assim: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Então, o ministério profético de Samuel, ele foi 100% íntegro. Então, nenhuma de suas palavras deixou cair por terra. Ora, se Samuel em vida, na carne, no Sais, ele não errou, como é que ele erraria depois da morte? Aí não tem jeito. E depois, é muito claro, e até no Novo Testamento, essa impossibilidade de se comunicar com quem morreu. Você vê no Monte da Transfiguração, os discípulos falaram com Jesus, eles não falaram com Elias, e nem Pedro não falou com Elias e nem com Moisés, falou com Jesus, porque Jesus é Senhor de lá e de cá, não tem limite para ele. Tá? Veja assim. Aqui, o nosso irmão. Só duas colocações. Eu queria comentar sobre o livro dos Espíritos, onde Kardec fala de espíritos que reencarnam para fazer pegadinhas, para enganar os seus médiuns, os tais que tem livro dele, e sobre a inserção de práticas espíritas no neopentecostalismo. Olha, isso existe. O Kardec afirma isso, que tem espíritos que são travessos, espíritos que ainda estão muito mal na evolução, espíritos, por exemplo, uma das formas que o kardecismo ensina é que quando uma pessoa ela desencarna e ela demora muito para voltar, é porque ela não está bem espiritualmente. Tá? Então essa espera é para fazê-la sofrer mais ainda. Então, se a pessoa é muito boa e tudo, ainda tem alguns papagaios, um pouco, uma dívida muito grande, ela volta logo. Então, a nossa pergunta que cabe aqui é: então Moisés era terrível, porque quase 2000 anos depois ainda estava lá, não tinha reencarnado ainda, uma coisa assim. Então, Kardec admite isso. No espiritismo de culto afro, por exemplo, no candomblé e outras vertentes, são os eguns, os espíritos mortos, que são espíritos sem luz, e esses podem também causar muitos males, e isso na concepção deles. Penso vocês que acreditam nisso. Eu passei por lá, então eu tenho que falar a linguagem que eles falam. Agora, práticas do espiritismo, no neopentecostalismo, elas abundam, né? São muitas. Por exemplo, pega o caso da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando a Igreja Universal surgiu, ela surgiu como uma igreja muito controvertida. A Universal fazia as sessões de exorcismo na TV, era passado na TV, vocês sabem disso, né? Pegava a pessoa pela cabeça, as mãos assim, né? E geralmente esses cultos eram realizados na sexta-feira à noite, era vigília. Por quê? Porque era o momento do trabalho, também no terreiro, é o momento mais forte do culto afro, é a sexta-feira à noite. Eles faziam justamente nessa hora. E aí a Universal começou a envolver elementos do culto afro. O que os sociólogos e teólogos esperavam? Gente, é assim mesmo. Quando o movimento surge, ele surge mesmo, é doido, está muito novo, infantil. A Universal não é nem adolescente ainda. Calma, daqui a pouco vai entrar nos eixos, vai se tornar uma denominação normal, como caminhou a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus no início era controvertida, mas depois ela tomou um rumo diferente do que a Universal tomou. Não aconteceu. A Universal ela piorou. Então aquelas práticas que ela tinha de endemoniamento, exorcismo, que para mim, em muito caso, não é possessão demoníaca, é mais um comportamento aprendido, porque as pessoas se comportam todas iguais, para mim é uma carência afetiva. A pessoa que está no meio da multidão, ela sabe que se ela entortar o rosto, ela será tirada da multidão, ela será elevada a uma plataforma, ela vai ter holofote, vai ter televisão e vai ter o líder que vai tratar pessoalmente com ela.
É uma posição muito privilegiada. Então, pode ter muita coisa que é carência emocional. Então, a Universal depois introduziu mãe de imposto. Eles não usam a expressão mãe de santo, porque eles temem processos, né? Porque a IUD já sofreu muitos processos. E por último, um dos mais grotescos aí que ela introduziu foi a sessão de descarrego. Abertamente ela diz sessão de descarrego. Né? Não é da CIA, né? Ou não é da IUD, não é da Record. Bom, aí, então, nisso aí não progride. Tanto que, na minha forma hoje de pensar, eu falo isso onde eu vou, estejam filmando ou não, para mim a IUD não é uma igreja evangélica. Ela é uma empresa disfarçada de igreja. Por que eu falo isso? Porque tem um livro de um advogado chamado Gregory Valério. E esse homem foi advogado na Universal por muitos anos, defendeu o Edir quando ele esteve preso. Era rico, deu todos os bens para a igreja, todos os bens. E ele escreveu esse livro chamado Deus Justo, o homem que venceu na justiça a igreja universalmente de Deus. Ele recuperou muita coisa que ele deu para a igreja. Escreveu esse livro e na sentença do juiz, o juiz ou uma juíza, e os próprios juízes escreveram isso. A Universal é uma empresa disfarçada de Deus. Hoje, o Gregory Valério é professor na Universidade Federal de Sergipe. Né? E eu tenho esse livro. Então, lamentavelmente, essas práticas entraram. Mãe de imposto, mesa branca, até os pastores vestidos de branco. Então, tem muito disso. Tem muito disso. Eu digo assim, a igreja brasileira é uma igreja infantilizada. Porque criança é que gosta de pegar. Criança gosta de coisa para pegar, tem que pegar. Bota uma criança no braço, ela já vai pegar o brinco, já vai pegar o óculos, já vai pegar o negócio do cabelo, ela vai pegando tudo. E a igreja brasileira, uma boa parte dela é infantil, ela quer pegar, gente, me dá um brinquedo, precisa levar um brinquedo para casa. Você consegue botar a criança para refletir? Não consegue. Você não pode virar para uma criança de 2 anos, vai lá para o quarto, vai pensar, vai refletir no que você fez. Depois nós vamos conversar. Você não faz isso com a criança. Então essa questão de refletir, de pensar, tem que ser para a gente mais crescida. E a igreja brasileira não cresce nisso. E não há interesse. Tanto que você vai ver que no neopentecostalismo, o que as igrejas precisam? De um salão com 2 banheiros. É um feminino e um masculino. Ela não precisa de sala para criança, nem para adolescente, não tem estudo. São 5 a 7 cultos por dia. Muitos de vocês aqui que são pastores sabem da carga que é alimentar a igreja com a palavra de Deus. Não é fácil, gente. Não, eu vivo isso. Você pregar na quinta e mais uma vez no domingo é muito pesado preparar, a menos que você vai encher linguiça. A menos que você vai com o corpo encher linguiça. Agora, como é que você se prepararia para 5 a 7 cultos? Não há qualquer interesse em ensinar a Bíblia. Os versículos são os mesmos. Dá e sermos dados, uma medida recalcada, sacudida. Aquele que seria pouco, como também vai ser claro. Esses são os versículos. E eles passam por um treinamento muito rápido. Na Universal, o treinamento pode durar um sábado, de manhã e à tarde, já é pastor. Muito complicado. O que é que esse povo vai aprender? E uma mistura enorme, agora, e ganho de bispo para ser então tem muito disso. Tem muito dessas coisas. Só para você ter ideia, o que eles andam fazendo, porque na sexta-feira o meu assunto vai ser outro. Uma das últimas novidades agora no campo neopentecostal é a unção do esquecimento, a unção de Manassés. Porque o nome Manassés significa agora eu esqueci. Então a mulher chega na igreja, eu sei onde isso está acontecendo, tem um lugar aqui em São Paulo e outro em Belo Horizonte. E ela diz, pastor, meu casamento é destruído, acabou, meu marido me traiu. Alma, irmã, nós vamos ministrar a vida da irmã agora, a unção de Manassés. E aí ele ora e ministra. E eu não sei porquê, mas vai até 7. Manassés 1, Manassés 2, Manassés 3, 4, 5, 6, 7. Ora, ministra e termina e pergunta, irmã,
Teu marido algum dia te traiu? Não, pastor, meu marido nunca me traiu. Está vendo? Olha a unção de Manassés. Caramba, o que vai ter de marido levando suas esposas lá para receber? E o que eu acho mais grotesco é que com uma oração a pessoa passa a acreditar em uma mentira. Nem lá o Jerônimo Noff, lá de Belo Horizonte, fez isso com o drogado, o fumante. Olha, eu fumo muito, quero parar de fumar. A unção de Manassés. Terminou. Irmão, você algum dia na sua vida fumou? Não, eu nunca fumei. É verdade. Você já pensou? Alguém que matou? Eu matei alguém. Vamos ministrar a unção de Manassés. Aí o ministro está falando, matou alguém na sua vida? Não, eu nunca matei. Aí vai para o tribunal. Gente, não sei o que é isso aqui. Aí vai para a cadeia, gente, também não sei o que é isso. É bem complicado. Então, a mente neopentecostal, ela não obedece à lógica. O Brian, depois o nosso irmão atrás. Pastor, se um amigo aqui o senhor estivesse evangelizando, convidasse para ir a uma sessão espírita, o senhor iria? E se sim, qual seria o seu comportamento lá? Olha, eu já fui muitas vezes. Até como pastor mesmo já fui pesquisador. Tem algumas coisas que eu não faço. Por exemplo, eu não oro no terreiro e não rezo no terreiro. Eles têm a reza deles lá, então deixa eles fazendo. Eu não quero entrar no mesmo espírito. Esse é o grande lance. No terreiro, por exemplo, tem orações que são parecidas com as nossas. Pai Nosso. Então, o Pai de cima dele, ele reza o Pai Nosso. Eu não rezo. Eu fico lá, estou lá com meu caderno, né, de anotações, eu estou pesquisando. Outra coisa que eu nunca fiz no terreiro, nunca comi no terreiro. Porque a Bíblia fala de comida consagrada a ídolos. Eu não quero dessas implicações no meu lado. Então eu não faço. Agora, eu acho assim, se ele convidar você para ir, para você, você pode dizer, eu irei, mas depois se você for na igreja. Se for um espiritismo mais light, né? Agora, coisa pesada, eu não tenho estômago. Por exemplo, eu não teria estômago para participar de um trabalho aqui em Banda. Ou mesmo no Candomblé, onde existe sacrifício de animais. É muito ruim. Boi morrendo, cabrito, bode, assim por diante. Para mim é um negócio asqueroso. Né? Não é muito a minha praia. Mas uma coisa mais light, tudo bem, eu vou, mas depois você vai à igreja. Eu acho que seria assim. Ok. Reverendo, qual o argumento que os kardecistas utilizam para defender o portal do esquecimento? Como podemos contra-argumentar com versículos bíblicos? Tal do quê? Do esquecimento. Portal do esquecimento. Não, do esquecimento que eu estou falando não é do espiritismo. É uma prática neopentecostal. É isso? Não, o portal do esquecimento, que sempre que o espírito reencarna, de acordo com eles, passa pelo portal do esquecimento que esquece da vida anterior. Ah, sim. Como é que foi a sua pergunta? Como eles explicam e como podemos contra-argumentar com versículos bíblicos? Olha, de fato, se eles falam que não tem nada para lembrar, uma das razões que dos argumentos que nós podemos dizer é que não tem nada para lembrar porque nós nunca estivemos lá. Eu acho que Jeremias, capítulo 1, ajuda muito nessa hora. Antes que te formasse do ventre te conheci, e antes que saísse da lado te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então a Bíblia está falando aí da pré-existência do ser humano? Não. A Bíblia está falando da presciência de Deus. É como se Deus estivesse dizendo para a cidade de Brasília: antes que fosses escolhida como capital, eu já te conhecia. Antes que fosses edificado, eu já sabia o que ia acontecer. Isso significa que o Brasil já existia há 100 anos? De jeito nenhum. Isso fala da presciência de Deus. Aliás, é um texto que os mormons usam também, para dizer que nós já existíamos numa vida anterior. Então, não há possibilidade de nós termos vivido uma vida anterior, por causa de Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Esse texto me ajuda muito. Zacarias 12, 1. Fala o Senhor que fez o espírito do homem e o colocou dentro dele. Então, para mim, o ser humano passa a existir quando o elemento do homem se encontra com o elemento da mulher, e aí sim, a vida humana começa a se formar.
nesse momento. Mas a Bíblia não fala da nossa pré-existência. Nós existimos antes disso.